Jonas Silva. Na verdade, é Jonas Ribeiro da Silva, né? Mas eu gosto do Jonas Silva, fica mais simples, fica mais fácil também, né? E nós trabalhamos com libertação, cura interior, com essa área de batalha espiritual a nível pessoal, tenho uns 22 anos, mas eu e minha esposa, nós trabalhamos muito com a intercessão de batalha espiritual, e à medida que nós fomos praticando e trabalhando com isso já tem uns 30 anos, mais ou menos, envolvido, né, com os pastores da cidade, e nós temos visto como isso é importante. Como que é importante a gente aprender sobre a guerra espiritual, sobre a batalha espiritual. Nós aprendemos, eu digo que nós aprendemos o machadão, né? A gente foi abrindo picada, a gente foi errando, a gente foi trupicando, mas fomos aprendendo. Então, hoje, com toda essa larga experiência que nós tivemos e outros que vão estar ministrando para vocês aqui, nós vamos ter o Marco J dando uma aula, vamos ter também o Assis Brasil dando uma aula para vocês, que são pessoas que também viajam as nações, que também fizeram muita guerra espiritual, tem muita autoridade dentro dessa área. Então, nós temos trabalhado há muito tempo nisso e cometemos muitos erros também, agora nós temos cometido menos, né? Estamos aprendendo e o aprendizado faz com que a gente erre menos e aprenda mais, né? Então, nós estamos aprendendo. Nós estamos desenvolvendo esse ministério de ensino nessa área de intercessão, de guerra espiritual aqui na base, com seminário presencial, e também nós fizemos esse módulo online, porque muitas pessoas não podem vir, e agora com a pandemia piorou ainda. Então, nós gostaríamos de ferramentalizar mesmo a Igreja de Cristo. Nunca se orou tanto, fez tanto jejum, fez tanto clamor como nesse tempo de pandemia. Então, esse é um tempo em que nós temos visto os guerreiros, né, preparados ou não, eles estão na brecha, eles estão aparecendo e eles estão aí lutando com as armas e com o conhecimento que têm. E isso é bárbaro, isso é de Deus, né? É maravilhoso ver que o povo está realmente se esforçando para que Deus possa se manifestar nesse tempo na nossa nação. E a nossa nação, ela precisa realmente muito dos guerreiros e dos intercessores. Realmente nós precisamos ver o mover de Deus atuando nesse tempo nas nossas vidas, também no nosso país, né? Então nós queremos que a igreja esteja pronta para o tempo que nós vamos estar trabalhando. Então é no nome de Jesus que nós queremos pedir a vocês que estejam realmente prontos para esse tempo. Hoje eu quero começar falando primeiro sobre essa área do conhecimento. A gente estuda teologia, a gente vai para um seminário, faz tempo, aprende a pregar, conhece o grego, conhece o proto-hebraico, enfim, a gente conhece algumas estruturas, vai conhecendo a palavra, quem escreveu, os termos, mas verdadeiramente os discípulos pediram para Jesus: ensina-nos a orar. E essa oração, ela tem sido muito mal interpretada ao longo do tempo, porque nós repetimos a oração, como se ela fosse a oração em si. Mas não é, ela é um modelo para se orar. Ou seja, ela é um modelo que tem princípios para a gente começar a orar, a entender os princípios da intercessão e da oração. Então, isso é muito importante. E uma das coisas que eu tenho notado, e a gente nota muito isso, é que nós temos um pouco de preguiça de aprender. Nós gostamos de repetir a experiência. Então, a maioria de nós, como é que a gente aprendeu a orar, gente? Vamos ser sinceros, ninguém nos ensinou. Como é que a gente aprendeu? A gente ouviu o pastor, os presbíteros, quando a gente chegava na igreja, orando. E a gente foi aprendendo a repetir as orações que a gente ouvia. Então, você já notou que as igrejas oram mais ou menos igual? Assim, nós temos algumas igrejas que você sabe que a pessoa é daquela igreja aqui na missão por causa do jeito que ela ora. A forma que ela ora já denuncia qual a denominação dela. Não sei se vocês já perceberam isso. É até uma coisa
até assim, um pouco engraçado para a gente que é de missões, que a gente lida com todos os segmentos, né? Aqui nós temos Presbiteriano, Batista, Quadrangular, Brasil para Cristo, Assembleia de Deus, tem de tudo, 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 comunidades. Então, a gente vê a diferença quando o povo começa a orar. E é interessante porque eles passam um mês aqui com a gente. Quando dá um mês, eles já estão orando que nem Jocumê. Já mudaram o tipo de orar, já estão orando de olho aberto, né? O que é irreverência para algumas pessoas, né? Orar de olho aberto não é reverente. Então, por quê? Porque a pessoa vai aprendendo a repetir aquela a experiência que a outra pessoa está passando, ou seja, ninguém nos ensina, a gente simplesmente imita. E isso acontece muito até nas línguas, muitas vezes. Você vai numa igreja, todas as pessoas daquela igreja falam uma determinada língua espiritual. Você vai em outra, todos oram aquela determinada língua espiritual. Por quê? Porque nós temos essa tendência, isso é humano, faz parte de nós. Não quer dizer que a língua não seja espiritual, isso não tem nada a ver. Mas é só a forma com que nós vamos desenvolvendo, vamos aprendendo, até os dons são aprendidos dessa forma. A gente vai imitando aquelas pessoas que oram por enfermos, como é que ele ora, a gente ora igual, e a gente vai fazendo, né? Mas Jesus falou, a forma de ensinar antigamente era essa: sede meus imitadores, como Paulo falou, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós temos isso, mas hoje nós temos muito material para aprender, nós temos experiências para adquirir. Nós precisamos entender essa questão do conhecimento que a Bíblia nos exorta. Se você tiver a tua Bíblia aí, está com a Bíblia perto, abre lá em Oséias 4:6, que nós vamos ver esse texto. Esse texto ele é muito interessante, é um dos textos que eu uso também aqui no seminário presencial. Hoje nós vamos mesclar os dois seminários um pouquinho, passar um pouco desse conteúdo para vocês também. Então, o que diz lá? O meu povo, diz o quê? O meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Mas essa é a parte que todo mundo conhece desse texto bíblico. Essa é a parte que todo mundo sabe desse texto bíblico. Todo mundo sabe esse texto, gente. Agora, como é que o versículo continua? Como é que ele continua? Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Qual que é a segunda parte do versículo? Porque esse daqui a gente ouve muito falar. Se prega, se fala, se explica, mas a segunda parte não se fala. E eu gostaria de saber até o porquê não se fala tanto da segunda parte. Diz assim: uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Aqui, gente, não está falando para o povo. Esse texto está falando para os líderes. Então, muitas vezes nós, os líderes, pegamos a primeira parte do texto, jogamos sobre as pessoas e dizemos assim: vocês têm que conhecer mais. Mas a culpa de que as pessoas não conhecem não é do povo, é do sacerdote. Porque olha só, está falando de quem? Está falando dos sacerdotes. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. E aqui já não fala mais eu ignorarei vocês. Está falando ignorarei seus filhos, ou seja, uma descendência que não vai conhecer, que não vai ter esse relacionamento com Deus de intimidade. É interessante isso, não é? Nós olharmos e vermos isso, ok? E vamos lá. Essa parte está falando para os sacerdotes, está falando para o povo que deveria, eu digo deveria porque deveria, né? E aqui está falando que eles rejeitaram o conhecimento. E eu conto sempre uma experiência que eu ouvi do pastor Daniel, e ele conta a experiência dele e do irmão dele.
Ele disse que o pai e a mãe saíam para trabalhar e o pai dava as tarefas para ele, que era mais velho, dizer para o irmão dele quais eram as tarefas do irmão enquanto o pai ia trabalhar e quando voltasse as tarefas tinham que estar prontas. E ele então saía, o pai e a mãe. E ele ia falar com o seu irmão, mas o seu irmão botava os dois dedos no ouvido, fazia lá, 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 lá e ó para a rua. E ele fazia as tarefas dele e do irmão. Um dia ele disse, chega disso, não vou fazer as tarefas do meu irmão. Então ele não fez as tarefas do irmão. O pai chegou, as tarefas do irmão estavam todas lá e disse, por que ele não fez? Ele disse, olha pai, ele não fez porque ele não quer fazer. Não, mas eu te mandei que você tem que fazer ele fazer. Ele disse, pai, não tem como. Toda vez que eu vou fazer, e o pai ia disciplinar ele, disse, eu vou falar para ele o que o senhor mandou ele fazer. Ele põe os dois dedos no ouvido e faz lá, 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 sai correndo para a rua e só volta um pouquinho antes do senhor chegar. Ele não faz as suas tarefas. O pai então chama o irmão, já pega a cinta na mão, né? E ó, move o piso do irmão. Dá uma bela surra nele, mas pai, ele questiona, eu não sabia. O pai diz, você não está apanhando, filho, porque você não sabia. Você está apanhando porque você não quis saber. Você rejeitou saber o que você deveria fazer, para não ter responsabilidade. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós, muitas vezes, somos assim. Nós rejeitamos o conhecimento para não ter a responsabilidade do conhecimento. Ou seja, nós não queremos ser responsabilizados, né, porque faltou esse conhecimento. Não, nós queremos conhecer, né, em águas brandas. A gente não quer aprofundar muitas vezes. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa para vocês. O conhecimento é igual luz. Luz é igual revelação. Toda revelação traz um peso de responsabilidade. Ou seja, se eu tenho luz, eu tenho revelação. Se eu tenho revelação, eu sou responsável pelo que eu conheço, pelo que eu sei. Então, cada um de vocês, queridos, são responsáveis por aquilo que você conhece, por aquilo que você já ouviu de Deus, já ouviu do Senhor. Então, nós somos sim responsáveis quando nós não queremos conhecer. Se eu quero conhecer mais de Deus, eu preciso buscar. E para eu buscar, eu preciso pagar um preço.